Bom dia. Para presidir a próxima atividade, convido o excelentíssimo desembargador do Trabalho, Amarildo Carlos de Lima. E para proferir a palestra Efeitos da Reforma Trabalhista na Conciliação, convido o excelentíssimo juiz do Trabalho, auxiliar da vice-presidência do Tribunal Superior do Trabalho, Rogério Neiva Pinheiro. Passo a palavra ao desembargador do Trabalho, Amarildo Carlos de Lima. Bom dia a todos. Saúdo nossa presidente, vice-presidente, diretora da Escola Judicial, vice-diretora, diretor, vice-diretora, desembargadores, colegas, servidores. Com muita satisfação e honrado presido a mesa hoje, nesse nosso último dia, né, depois de um churrasco ontem. Então, parabéns aos colegas que estão aqui às 9 horas da manhã, né? Estavam todos no churrasco ontem e hoje firmes aqui. A vida é assim mesmo, né? E então passo a apresentação do nosso expositor, que recebemos com grande satisfação. Já dissemos a ele, e vou repetir, né? Havia um grande clamor pelo seu retorno, né? O que de fato é muito bom, né? Que deixou saudades. E, em vista da nossa reforma trabalhista, hoje temos, com certeza, muito a aprender com o nosso palestrante. Então, eu vou fazer uma leitura do breve currículo do nosso expositor, juiz Rogério Neiva Pinheiro, para, desde logo, então, passar-lhe a palavra para que possa nos brindar com essa sua palestra. O colega Rogério Neiva Pinheiro é juiz do trabalho do Tribunal Regional da 10ª Região, atualmente juiz auxiliar da vice-presidência do Tribunal Superior do Trabalho, membro da Comissão Nacional de Incentivo à Conciliação do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e do Comitê Gestor Nacional de Conciliação do Conselho Nacional de Justiça, mestre em Ciências do Comportamento pelo Departamento de Processos Psicológicos Básicos do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília, aluno do Programa de Doutorado em Ciências do Comportamento do Departamento de Processos Psicológicos Básicos do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília. Resumindo, estamos em boas mãos, não é? E eu até brincava com o nosso palestrante e digo, aqui em Santa Catarina nós temos um lema que é mais ou menos assim, de conciliação: queres, queres, não queres, diz, né? E ele diz... sim. E ele, então... já dizia, temos que mudar o paradigma, né? Então, desde logo, passo a palavra ao nosso palestrante. Seja bem-vindo, fique à vontade. Temos um tempo aproximado de 2 horas para a exposição e debates. Seja bem-vindo. Fique à vontade, por favor. Bem, bom dia a todos. Com a devida autorização do desembargador Amarildo, a quem agradeço a apresentação, peço licença para, até considerando aí o ambiente informal e seguramente bem mais proveitoso, poder falar aqui em pé e circulando, que acredito que possa ser, inclusive, mais eficiente para tentar passar a mensagem que pretendo passar aqui. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer e, ao mesmo tempo, parabenizar a iniciativa da administração
na pessoa da nossa presidente Maria Heleda, e, ao mesmo tempo, obviamente, os colegas, né, ao abraçarem a proposta, de pautar esse tema no encontro institucional. Obviamente que falo com toda a suspeição do mundo, porque vivo, né, e tenho vivido há alguns anos o movimento pela conciliação, né, do ponto de vista institucional, as políticas judiciárias de solução adequada de disputas, de modo que reconheço de antemão a minha suspeição, mas não tenho dúvida de afirmar que, apesar dessa suspeição, é importante que esse tema seja colocado para reflexão, principalmente nesse contexto relacionado à reforma trabalhista, como se faz aqui. Coincidentemente, e acredito que isso vai ficar claro aqui, nós vivemos um momento, e eu diria que isso é apenas uma coincidência, de avanço das políticas de solução adequada, de solução de conflitos, e eu diria mais do que isso, da própria solução adequada de conflitos no Brasil, em todos os segmentos, não apenas em relação às relações trabalhistas, e, ao mesmo tempo, tivemos aí esse impacto em função da reforma. Então, nada mais do que feliz e pertinente pautar esses temas que têm uma relação bastante íntima para serem discutidos, e nada melhor do que fazer isso no encontro institucional. Então, parabenizo a administração, aí na pessoa da doutora Mari, e, ao mesmo tempo, a Escola Judicial, doutor Basilone, por essa iniciativa, e, de antemão, os colegas também por abraçarem a proposta com a presença aqui no encontro institucional, e espero atender às expectativas, né? Eu digo, até brincava com o desembargador Basilone, que nas nossas tratativas, né, para vir aqui participar do encontro, e nós, né, eu vivo, né, uma situação assim, com uma série de restrições e dificuldades, porque a vice-presidência tem demandado muito, né, do trabalho do juiz auxiliar que lá está. O ministro vice-presidente tem 3 grandes atribuições, 2 tipicamente jurisdicionais e uma administrativa, né? Os jurisdicionais envolvem a solução autocompositiva dos conflitos coletivos, da competência originária do TST, né? Ou seja, são aquelas encrencas de âmbito nacional, e também a admissibilidade dos RS, né? Assim, é o filtro do que vai para o Supremo. E, do ponto de vista administrativo e estratégico, é o gestor nacional das políticas de solução adequada de disputas. Tem uma colega da primeira região que auxilia o ministro na parte de RE, e eu auxilio na parte da solução dos conflitos coletivos e da gestão de políticas de conciliação. Então, é muita coisa, é muita demanda, são situações complexas, por exemplo, essa questão dos conflitos coletivos, enfim, não é fácil, né? Eu mesmo, para vocês terem uma ideia, hoje, das 8 horas, né, assim, eu começo vamos dizer, a trabalhar a partir de a trabalhar no sentido das interações, né? Eu acordo mais ou menos 5 da manhã, e às 7 da manhã eu começo, né? 7 e meia, né? A trocar mensagem e tal. Então, antes de vir para cá, eu conversei com 4 dirigentes sindicais e patronais de 4 segmentos diferentes, né, que estão conosco lá no TST. Então, enfim, não é fácil. Mas eu estou dizendo tudo isso para colocar que, apesar de toda essa dificuldade, eu dizia para o desembargador Basilone, eu não posso deixar de atender uma solicitação que eu encaro como uma determinação e uma intimação da 12ª Região, em função da nossa presidente Maria Heleda, que eu costumo brincar dizendo que é a líder da bancada do movimento da conciliação no Colé Precor. Então, as nossas demandas são encampadas e levadas ao Colé Precor, quando necessário, pela presidente Maria. Então, todos nós do Brasil inteiro temos uma dívida permanente com a nossa presidente Maria Heleda, de modo que não poderia deixar de atender a determinação, e, ao mesmo tempo, até por isso, é uma grande satisfação. E não por acaso, né, aqui temos, os senhores estão discutindo essa temática. Talvez a presidente Maria Heleda também seja suspeita, como eu, para estar tratando desse tema, e espero e faço votos que a sua gestão renda muito frutos ao investir nessa política pública. Bem, colegas, então, na linha do que foi proposto, a minha intenção aqui é trazer algumas considerações, né, e provocar algumas reflexões, inclusive aproveitando esse contexto de discussão do inconstitucional, e tem algumas questões que nós precisamos enfrentar, que nós estamos vivendo um momento de reflexão, amadurecimento e discussão, mas a minha intenção, então, é provocar
algumas reflexões sobre essa temática da relação entre a reforma trabalhista e os métodos adequados de solução de conflito, mas focando em dois aspectos principais que eu vou chegar lá na frente, que é a questão da jurisdição voluntária e a questão dos impactos que algumas alterações da reforma podem trazer nas tratativas a serem desenvolvidas nas mesas de conciliação e nas salas de audiência, né? Mas, para isso, eu vou tentar fazer aqui até para contextualizar, né, um panorama geral, tanto dos métodos adequados de solução de disputas, quanto da interlocução entre essa área com a solução de conflitos trabalhistas, mais especificamente o processo do trabalho. Então, a ideia é basicamente essa. Para começar a nossa conversa, e retratando um pouco da ideia dos métodos adequados de solução de conflitos, né, a gente costuma brincar, lá, eu e o ministro Renato, que esse virou aqui o nosso mantra, né, essa frase do Roscoe Pound. E eu diria que isso aqui é um cartão de visitas da área de resolução apropriada de disputas. O Pound foi um cara que começou há muitas décadas atrás, ele é uma referência na investigação de acesso à justiça, né, a linha de pesquisa dele originária era o tema do acesso à justiça, e a partir daí se abriu essa ideia dos métodos adequados de solução de conflito como um subproduto dessa reflexão sobre o acesso à justiça. Em 1906, né, o Pound diz, né, nessa palestra, compreendendo os motivos da insatisfação da população com a administração da justiça, em 1906, né, não foi em 2006, nem em 2016, né, e nem em 1996, ele disse: a insatisfação com a administração da justiça, tanto antigo quanto direito, a ideia do processo necessariamente ser inteiramente contencioso desfigura a nossa administração da justiça e todos os fundamentos. A nossa administração da justiça ela não é decadente, apenas está atrás do seu tempo. Colegas, se isso tivesse sido dito hoje, alguém se espantaria ou diria que isso não seria algo atual? Pois bem, isso foi dito há mais de um século atrás, né? E a área de resolução de disputas, né, nós, né, temos como marco inaugural da área de resolução apropriada de disputas um evento que ocorreu em 1976 no estado de Minnesota, nos Estados Unidos, chamado Pound Conference, né, a Conferência Pound, exatamente em homenagem ao Roscoe Pound. Inclusive, hoje se fala em fazer uma nova Conferência Pound, inclusive um dos lugares do mundo que se cogita é aqui no Brasil, em São Paulo, né, enfim, está havendo uma discussão aí sobre isso. Mas a área de resolução apropriada de disputas, ela é uma área, primeiro, assim, ela é uma área inter ou transdisciplinar, que bebe em várias fontes, que tem a influência, né, de vários campos do conhecimento, como a psicologia, a administração, a economia, né, com a teoria dos jogos, a matemática aplicada, e que tem por objeto a solução de conflitos, né? Esse é o objeto de estudo da área de resolução apropriada de disputas, que nasceu a partir de um questionamento, inclusive envolvendo a interlocução entre judiciário e academia, no sentido de responder a seguinte pergunta: o cidadão que bate à porta do Poder Judiciário para ter seu conflito solucionado está satisfeito? E aí repare que eu estou na década de 70, né? Principalmente em países como os Estados Unidos. 2, é possível satisfazê-lo de outras maneiras? Então, a partir desses dois questionamentos, surgiu a ideia de se pensar possibilidades até então não consideradas para a satisfação daquele que bate à porta do Poder Judiciário. Originalmente, se pensava, a expressão que se utilizava, né, que é Alternative Disputes Resolution, né, ADR, e então era a ideia de resolução alternativa de disputas, né, e hoje se trabalha com a ideia de resolução apropriada de disputas, que o professor Kazuo Watanabe traduziu e cunhou no Brasil como resolução adequada de disputas. E essa ideia do apropriada adequada tem um sentido que eu vou comentar daqui a pouco, ao tratar aí da ideia do professor Frank Sander, que é uma das referências. Então, basicamente, isso é a resolução apropriada de disputas. Pensando no Brasil e na nossa realidade, em termos de aplicação, de fundamentos de aplicação da resolução apropriada de disputas, nós podemos considerar aí, do ponto de vista constitucional, basicamente dois fundamentos, que seria a ideia da duração razoável do processo,
né, a ideia da celeridade, enfim, efetividade, e a ideia da dignidade da pessoa humana, lá do artigo 1º da Constituição. No sentido, e aí isso para nós, obviamente que exige algumas reflexões um pouco mais cuidadosas, mas isso, a ideia da dignidade da pessoa humana tem um sentido de reconhecer, de empoderar o cidadão, o sujeito, como capaz de decidir seu próprio rumo. Ou seja, isso tem a ver com a ideia de valorizar o cidadão como alguém capaz de autodeterminar a sua vida, de modo a valorizar muito mais a vontade do cidadão para resolver os seus conflitos do que a vontade de um terceiro que impõe a sua decisão. Isso enquanto um desdobramento, enquanto uma das dimensões da dignidade da pessoa humana. Ou seja, dignidade da pessoa humana também significa reconhecer, valorizar a vontade da pessoa para solucionar os seus conflitos, considerando que essa vontade vai determinar os rumos da sua vida, né? Em termos de adoção da resolução apropriada de disputas no Brasil, e aí para a gente entender um pouco como essa história se desenvolveu, e isso é importante, principalmente para nós, dada a particularidade da experiência disso na Justiça do Trabalho, nós podemos considerar que o primeiro marco normativo, a primeira referência normativa que nós temos de resolução apropriada de disputa no Brasil, foi a Resolução 125 de 2010 do Conselho Nacional de Justiça. Nós podemos considerar que, oficialmente, esse é o primeiro mecanismo que traz isso para o nosso sistema de solução de conflitos e para o nosso sistema de justiça. E a Resolução 125, além de trazer de forma clara, expressa, princípios, conceitos e, acima de tudo, a filosofia da resolução apropriada de disputas, né, e tendo tido a participação e a influência de várias pessoas que já estavam envolvidas com isso, como o professor Kazu Watanabe, como a ministra Nancy Andrighi, como o juiz André Goma de Azevedo, que é uma das grandes referências nessa área, né, hoje, inclusive, está fazendo um pós-doutorado em Harvard, que é uma das instituições de ensino de maior referência no mundo nessa área de resolução de disputas, como o hoje desembargador Roberto Barcelar, do Tribunal de Justiça do Paraná. A Resolução 125, além de trazer isso para o nosso sistema, de forma, né, com amparo normativo, ela teve algo que foi, na minha opinião, o que há de mais revolucionário sobre a área, que foi dar à resolução apropriada de disputas uma dimensão de política pública judiciária. E detalhe que, assim, nós pensarmos no judiciário como produtor de políticas públicas já é uma pequena revolução, né? Imagine os senhores, né, imagine os colegas chegarem para um magistrado da década de 40, por exemplo, e falar em judiciário que precisa pensar em eficiência, em estratégia, e, do ponto de vista prático e concreto, formulação de projetos e programas voltados a buscar a eficiência das suas ações e da satisfação daquele que está do outro lado do balcão, né? Então, isso, o judiciário, como produtor de políticas públicas, já é uma pequena revolução. O que fez a Resolução 125 foi dar para a resolução apropriada, além de trazer a resolução apropriada de disputas para o nosso sistema, foi dar essa dimensão de política pública judiciária. Ou seja, a partir da Resolução 125, o judiciário passa a ter que pensar do ponto de vista prático e concreto, programas e projetos de fomento aos métodos adequados de solução de conflitos, né? De maneira concreta e específica, a Resolução 125 o fez pensando em dois mecanismos específicos relevantes. A criação dos núcleos de conciliação, né, os NUPEMECs, ou núcleos, né, de métodos adequados de solução de conflito, e os centros de conciliação. Os núcleos de conciliação no PEMEC, enquanto típico órgão de produção de políticas públicas. Ou seja, enquanto órgão responsável, no âmbito de todos os tribunais de justiça, todos os tribunais regionais federais e todos os tribunais regionais do trabalho, voltado a pensar, formular e executar políticas públicas específicas. Então, no PEMEC, enquanto órgão de gestão, enquanto órgão de formulação de políticas públicas. E o SEJUSC, enquanto um ambiente voltado enquanto um espaço
estabelecidos a partir de uma série de parâmetros voltado à busca de soluções de consenso. Na verdade, os juizados especiais foram um dos embriões, um dos elementos que levaram à criação lá na frente do Centro de Conciliação. É como se o Centro de Conciliação tivesse sido a concretização de forma mais eficiente daquela ideia que tinha sido estabelecida com a Lei 9.099. Então, esses dois mecanismos, dentre vários outros, inclusive elementos principiológicos, tornaram concreta essa dimensão de política pública judiciária da solução adequada de disputas. Depois disso, nós tivemos o atual Código de Processo Civil e a Lei 13.140. O atual Código de Processo Civil trouxe uma série de mecanismos e para ver, né, assim, que coisa interessante, né? Olha só, o Conselho Nacional de Justiça cria uma norma, uma resolução, o legislador pega e bebe na fonte dessa resolução. Vários institutos e mecanismos previstos na Resolução 125 foram trazidos, como, por exemplo, os centros de conciliação, que não existiam até então no Código de Processo Civil, foram trazidos para dentro do Código a partir da experiência da Resolução 125. Né? Ou seja, ao invés do judiciário, no plano da política pública, ter desdobrado uma definição, né, ou a previsão ou um instituto previsto na lei, foi o contrário. Além do que, o Código de Processo Civil estabeleceu uma série de orientações, obrigações e diretrizes também no plano da política pública dirigidas ao Conselho Nacional de Justiça, como, por exemplo, e aos tribunais de justiça, como, por exemplo, cadastro de mediadores e de câmaras privadas. Então, nós tivemos de forma praticamente paralela o novo Código de Processo Civil, que trouxe uma série de mecanismos, e a Lei 13.140, na minha opinião, inadequadamente apelidada de Lei da Mediação, que, na verdade, ela não trata propriamente de mediação, ela trata de câmaras privadas de mediação e conciliação, de ambientes onde se pratica mediação. Né? Até porque a gente trabalha hoje, né, eu vou chegar nisso daqui a pouco, com um critério para distinguir conciliação de mediação, que não é um critério baseado no órgão, e sim na atividade. Muito bem. Então, esse foi um outro marco normativo importante, o Código de Processo Civil e a Lei 13.140, que trouxe uma série de outros institutos. E um aspecto interessante, que vale a pena chamar a atenção, aqui é o seguinte, olha só que coisa interessante. Enquanto em muitos países do mundo, o fomento ao avanço dos métodos adequados de solução de conflitos passa pelo incentivo da criação desses mecanismos fora do Poder Judiciário, aqui nós tivemos um cuidado, e o próprio legislador, no Código de Processo Civil, inclusive inspirado, como eu disse, na Resolução 125, que foi de, vamos investir e fomentar no que acontece fora, por exemplo, câmaras privadas de conciliação e mediação. Mas também não vamos deixar de lado o fomento aos mecanismos dentro do judiciário. E o prestígio aos centros de conciliação reflete essa filosofia. Até por um aspecto cultural, e eu não preciso entrar em questões trabalhistas e questões de família, e muito menos consumeristas. Basta pensar o seguinte, se alguém aqui, nós, né, magistrados, por exemplo, fomos fazer um contrato de compra e venda, fomos comprar um veículo, e tem lá duas opções de contrato, nas mesmas, do ponto de vista das nossas obrigações, do preço, as mesmas condições. Eu tenho um contrato que tem uma cláusula lá embaixo que diz assim, qualquer disputa decorrente desse contrato terá que ser resolvida por uma cana arbitral tal. E eu tenho outro contrato, ou seja, um contrato diz assim, você está renunciando à via jurisdicional, tradicional. E outro contrato não tem isso. A pergunta é, qual é o contrato que a gente vai se sentir mais seguro? Não vou nem perguntar qual contrato a gente prefere. Qual é o contrato que a gente vai se sentir mais seguro em assinar? O primeiro que diz que a gente renuncia à jurisdição ou o segundo? Então, é uma questão cultural, que não pode ser, quer dizer, a experiência da lei de arbitragem fala por si, que se achava que seria a panaceia para todos os problemas, todos os males do judiciário, e não foi. Então, houve uma preocupação, quer dizer, o que merece destaque aqui com o novo Código de Processo Civil e a Lei 13.140 foi a preocupação em não deixar de lado o fomento dos métodos de solução adequada de disputa dentro do judiciário.
Aí nós tivemos em 2016, em março de 2016, né, a resolução 125 do CNJ precisou ser alterada, inclusive para se adaptar à nova realidade do Código de Processo Civil, do novo Código de Processo Civil, e isso que motivou o processo de criação de norma no CNJ para alterar a resolução 125, que levou à emenda 2, foi fundamentalmente em função das necessidades de adaptação por conta do Código de Processo Civil. E aí, inclusive, paralelamente a isso, e talvez até impulsionado por isso, começou a ganhar corpo um movimento de coordenadores de núcleos de centro de conciliação da Justiça do Trabalho. E isso aconteceu de forma muito paralela. Para ser concreto, objetivo específico, a título de exemplo, nós tivemos, em setembro de 2015, o segundo encontro de coordenadores de núcleos de conciliação que ocorreu na cidade de Poconé, no Pantanal, organizado pelo TRT 23. E lá, naquela ocasião, esteve conosco o conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, que era, à época, o presidente da Comissão de Acesso à Justiça do Comitê Gestor da Conciliação e relator do processo de alteração de norma que levou à emenda 2. Discutindo, foi pautado um painel só para essa temática, já havia uma movimentação por parte desses coordenadores de núcleo de conciliação, e também naquela mesma ocasião foi criado o Colégio dos Coordenadores de Núcleos de Conciliação da Justiça do Trabalho. Inclusive, na ocasião, eu havia sido eleito presidente desse colégio. E esse movimento começou a ganhar corpo, no sentido de que também houvessem alterações e avanços nas políticas de solução adequada de disputas em relação à Justiça do Trabalho. Por uma série de circunstâncias, do ponto de vista político, surgiu dentro do CNJ um movimento, no final de 2015, de que a Justiça do Trabalho deveria sair da Resolução 125. Isso gerou, inclusive, um certo embate do ponto de vista político entre aqueles que defendiam essa ideia e os coordenadores dos núcleos de conciliação. Inclusive, esses debates foram travados nas sessões voltadas à discussão da proposta de alteração da Resolução 125. E acabou prevalecendo, no artigo 18b, a tese de que a Justiça do Trabalho deveria sair do alcance de incidência da Resolução 125. Surgiu, a partir daí, uma discussão sobre competência. Se a 125 não se aplica mais à Justiça do Trabalho, quem é que deveria fazer uma norma que disciplinasse o tema, né? O presidente do CSJT, à época, entendeu que isso era uma matéria da competência originária do CSJT, ainda que o CNJ tivesse competência recursal, e, a partir daí, desencadeou um processo de criação de norma dentro do CSJT, que levou à Resolução 174, que temos atualmente, do CSJT, e que disciplina a nossa política judiciária de conciliação. Eu não mencionei aqui, mas, paralelo a isso, esse mesmo movimento de coordenadores de núcleos de conciliação havia proposto para a nova gestão que iria assumir em 2016 o CSJT, que se criasse um órgão de gestão nacional, né? Ou seja, não temos um órgão de gestão nacional na Justiça do Trabalho. O que foi abraçado e que, foi criado um ato em março de 2016, que foi o ato 09, do CSJT, que criou a CONAPRO, que é a Comissão Nacional de Promoção à Conciliação, tendo como coordenador o ministro vice-presidente do TST/CSJT, e a partir daí passou a exercer o papel de gestor nacional das políticas judiciárias de solução adequada de disputas, o que pavimentou o terreno para que se criasse lá na frente a Resolução 74. Apenas para que os senhores tenham uma ideia, como foi criada a Resolução 74. Os coordenadores dos núcleos e centros de conciliação se reuniram, elaboraram uma proposta de resolução, entregaram na mão, há registros até fotográficos disso, entregaram, à época, eu fui convocado para ser juiz auxiliar em março de 2016, da vice-presidência, então me afastei da condição de presidente do Colégio de Coordenadores de Núcleos de Conciliação. Quem assumiu foi uma desembargadora do TRT 17, desembargadora Ana Paula Talceda, próxima presidente, inclusive, e a desembargadora Ana Paula Talceda entregou pessoalmente nas mãos do vice-presidente uma proposta de resolução. Essa proposta de resolução, da forma como foi recebida, construída pelos coordenadores dos núcleos de conciliação de toda a Justiça do Trabalho,
foi encaminhada ao presidente do CSJT e, a partir daí, se desencadeou um debate que levou à Resolução 174. Então, foi assim que foi criada a Resolução 174. Então, esse é o nosso panorama em termos de resolução adequada de disputas, não só no Brasil, mas de forma específica na Justiça do Trabalho. Por outro lado, um aspecto que eu gostaria de chamar a atenção aqui dos colegas é que é inegável, e isso é importante para a gente compreender esse contexto, que nós temos aí uma certa tensão entre a resolução apropriada de disputas e o direito e o processo do trabalho, o que, inclusive, tem elementos políticos e elementos, eu diria, principiológicos, né? A valorização da solução autocompositiva de conflitos, né, enfim, já faz, aí dizem, né, é o jargão, né, que eu fico arrepiado quando ouço isso, né, está no nosso DNA, né, e eu digo que, né, a conciliação está no DNA do juiz do trabalho, né, eu digo, então, quando nasce lá o sujeito, né, o neonatologista pega lá, né, manda fazer um cariótipo e fala, tem lá o DNA da conciliação, esse aqui vai ser juiz do trabalho, né? E a minha crítica a essa compreensão é que isso, na minha visão, tem embutido a ideia de que, assim, primeiro, essa não é uma área que tem a sua dimensão técnica, e tem, técnico-científica. Isso hoje é tratado como ciência. Nós temos programas de mestrado e doutorado em instituições de ensino renomadas, voltadas a tratar desse objeto. Nós temos instituições de ensino que têm departamentos e institutos de resolução apropriada de disputas. Então, isso é ciência. E aí, parece que, então, assim, primeiro, né, eu não preciso estudar isso. Isso não tem a sua dimensão técnico-científica, eu não preciso estudar isso, porque está no meu DNA. Eu nasci assim. Eu nasci sendo um bom conciliador porque eu sou juiz do trabalho. Está no meu DNA. Né? Enfim, mas... no fundo, aí resta saber, né, assim, isso às vezes também tem esse sentido de que essa valorização da solução autocompositiva já está no próprio texto da década de 40 da CLT, né, e um dos e que hoje merece uma releitura à luz, inclusive, da resolução apropriada de disputas, né, do que se quer dizer quando fala em empregar bons ofícios e persuasão, inclusive à luz do Código de Ética, da Resolução 174 do CSJT. Nós temos um código de ética que estabelece parâmetros e limites à atuação do conciliador/mediador. Né? Então, nós temos que ler, né, o que é persuasão, e o que é bons ofícios e persuasão. Né? A gente tem que ler isso olhando o princípio da decisão informada, olhando o princípio da autonomia da vontade. Né? Muito bem. Então, assim, mas desde a nossa origem legislativa, há uma valorização da solução autocompositiva, por um lado. Por outro lado, onde está essa... Né, assim, nós temos, em primeiro lugar, essa tensão principiológica. Né? O que está por trás dessa tensão? O que é essa tensão principiológica? Naturalmente, quando a gente pensa em resolução apropriada de disputas, nós temos aí uma preocupação em valorizar a vontade da parte do conflito. E, por outro lado, nós vivenciamos uma lógica, quer dizer, isso está na gênese do direito do trabalho, uma preocupação com a limitação da autonomia da vontade. Então, assim, a tensão principiológica começa aí. Eu diria que hoje essa tensão é facilmente resolvida com o Código de Ética. Hoje nós temos um Código de Ética que nos permite resolver isso com a maior facilidade. E, obviamente, precisamos amadurecer isso cada vez mais e discutir, inclusive, em cima de situações concretas, né? Nós temos uma resistência, eu diria, do ponto de vista político, em função até, né, além desses aspectos ideológicos, né, mas o ranço da representação classista, né, e uma certa confusão entre quebra do monopólio do juiz na interlocução com as partes e representação classista. Ou seja, eu quebrar o monopólio do juiz na interlocução com as partes significaria abrir a porta ao retorno da representação classista. Temos aí nesse caldo político a experiência fracassada das comissões de conciliação prévia, obviamente também, mas eu diria que um reflexo disso está no debate que houve em torno do 277, parágrafo 1º do antigo Código de Processo Civil. O que dizia o antigo parágrafo 1º do 277 do Código de Processo Civil foi um outro embrião do CEJUSC, do Centro de Conciliação. O que esse dispositivo que não estava na redação original do CPC de 73, que veio depois, em uma das reformas,
das que começaram em 94, o que esse dispositivo dizia? Esse dispositivo foi o dispositivo que quebrou pela primeira vez o monopólio do juiz na interlocução com as partes, que disse que o juiz pode se valer do auxílio de um terceiro para estabelecer uma interlocução com as partes na busca de uma solução de consenso. Foi o que permitiu que os juízes de direito começassem a ficar nos seus gabinetes, enquanto um servidor designado por ele, da vara, fosse conversar com as partes na sala de audiência. Foi aí que o juiz de direito começou a sair da sala de audiência e ficar no gabinete, enquanto a audiência, aquela audiência preliminar lá do CPC, se desenvolvia a partir de uma conversa conduzida por aquele servidor, muitas vezes o secretário de audiência, né, o que mais tarde contribuiu com o surgimento dos sejusques. E nós enfrentamos esse debate no processo do trabalho. O artigo 277, parágrafo 1º do novo CPC, se aplica ou não? Houve um congresso da Namatron, um CONAMAT, em 2012, em João Pessoa, que enfrentou esse tema e chegou à conclusão de que esse dispositivo, naquela ocasião, não era aplicável ao processo do trabalho, né? Inclusive, eu fui para esse CONAMAT defender 2 teses. Uma tese era essa, e, obviamente, não teve nem... eu fui defender a tese da aplicação, e uma outra colega, minha amiga, inclusive, né, e que tinha uma visão contrária. Aí eu falei, vou levar essa tese, então eu vou fazer a outra. E ela foi com a outra, com a tese da não aplicação, que acabou prevalecendo. Mas essa eu já sabia que ia perder. Agora, o que eu não me conformo até hoje, eu acho, na minha opinião, com todo respeito, uma vergonha para o movimento associativo que aconteceu lá, é que eu que eu esperava que pudesse ter alguma acolhida, defender a tese de que aplicar ou não aplicar era um ato jurisdicional de interpretação da lei. Ou seja, eu estou olhando o 769 para saber se eu posso ou não aplicar esse dispositivo. Então, eu estou interpretando a lei, eu estou praticando um ato de hermenêutica e exercendo a jurisdição. Então, eu fui defender que isso era exercício da jurisdição e interpretação da lei, era hermenêutica. E que, por isso, o juiz, que era uma das preocupações que alguns colegas tinham à época, não pode sofrer sanção da corregedoria. Então, simplesmente, não era uma tese, inclusive eu tinha brigado para não enquadrar a tese nessa área de acesso à justiça, e sim de prerrogativa. Essa é uma tese de prerrogativa, essa tese não tem nada a ver com processo, não tem nada a ver com conciliação, é uma tese de prerrogativa, e citava precedentes do próprio CNJ. E essa tese foi amplamente, né, rejeitada, com 90% do auditório me vaiando, com colegas me vaiando, com ex-presidentes da associação defendendo a tese contrária, né, e eu gritava dizendo, colegas, nós estamos discutindo prerrogativa. Né, então, assim, foi um terror. Né, parecia a época do movimento estudantil, mas sobrevivi. No aeroporto, né, quando eu voltei, tinha umas colegas do Paraná, né, que chegaram para mim, eu estava lá comendo sozinho, que eu voltei antes, aí elas olhavam para os lados, falavam assim, eu tô com você, viu? E eu olhava assim, para ver se não tinha... Eu concordo contigo, tá? Eu falei, tá bom. Estava com medo, né? Mas isso, eu estou trazendo isso para dizer que, assim, isso diz muito sobre essa tensão que há entre, né, que havia, né, em alguma medida há, entre a resolução adequada de disputas e o processo e o direito do trabalho. Né? No fundo, e eu diria que essa boa parte dessa tensão foi superada com a resolução 174, que teve como uma das principais inovações a quebra desse monopólio. Né? A quebra desse monopólio da interlocução do juiz com as partes, na medida em que o juiz do trabalho, estabelecidos alguns parâmetros, alguns cuidados, que, diga-se de passagem, não existem lá na Justiça Federal e na Justiça Estadual, que não estão na Resolução 125, estabelecidos alguns parâmetros e algumas cautelas, como, por exemplo, limitação de mesas para supervisão de um magistrado, né? Ou seja, a Resolução 174 quebrou o monopólio do juiz na interlocução com as partes. Então, o juiz passou a se valer do auxílio de um terceiro para manter essa interlocução com as partes, respeitados alguns parâmetros e restrições, que não existem na Justiça Estadual e Federal. Esse terceiro só pode ser um servidor da Justiça do Trabalho, ativo ou inativo, ou magistrado inativo. Esse terceiro não pode ser um voluntário alheio aos quadros da Justiça do Trabalho, tal como acontece na Justiça Comum Estadual e Federal. 2,
há uma limitação do número de mesas, né, do número de sessões concomitantes que o magistrado pode supervisionar. Um magistrado só pode supervisionar até 6 sessões ao mesmo tempo, até 6 servidores ao mesmo tempo. 3, que também não tem lá na Justiça Federal Estadual. 3, necessidade da presença física e visualmente disponível do magistrado no ambiente. Né? Ou seja, o juiz tem que estar lá, presencialmente, fisicamente, visualmente disponível. Também não acontece na Justiça Federal Estadual, muito pelo contrário. Né? Se os senhores forem num Sejusc aí do TJ, do TRF, os senhores vão ver que o colega fica lá no gabinete, né, tocando a vida e, né, a coisa está acontecendo lá. E 4, indispensabilidade da presença do advogado reclamante, ou seja, quebramos o ônus postulante no centro de conciliação. Então, a nossa transição para esse modelo foi uma transição com uma série de cautelas e amarras que refletem essa certa tensão que há entre o processo do trabalho e a área de resolução de disputas e que precisa ser considerada e respeitada as particularidades. Muito bem. Alguns conceitos básicos, e aí também só nessa contextualização para a gente dar mais um passo e entrar nas questões específicas da reforma, né? Então, primeiro, e o que me interessa é chegar ali embaixo, que é na distinção que a gente trouxe para a Resolução 74 quanto às formas de autocomposição. Né? Então, nós temos a ideia da heterocomposição, a solução imposta, né, que no nosso sistema hoje seria fundamentalmente a sentença e a arbitragem, né, a jurisdição e a arbitragem. A autocomposição, eu posso ter a negociação direta, sem a participação de um terceiro, ou a negociação intermediada com a participação de um terceiro neutro, que tem como subprocessos a conciliação e a mediação. Nós adotamos, primeiro, por que nós adotamos na Resolução 74 uma diferença de mediação e conciliação? Porque isso está lá na resolução. Pô, mas a Resolução 74 definindo o conceito? Porque nós tínhamos um problema que era uma incompreensão conceitual. Né, nós tínhamos aquele fenômeno em que eu tenho um mesmo nome para tratar de 2 objetos completamente diferentes. E havia uma confusão entre mediação e órgão, entre processo e órgão, atividade e órgão. Por exemplo, houve no CONAMAT posterior ao de 2012, que foi de Salvador, eu acho que foi posterior, foi em 2016, em Salvador, foi aprovada uma tese que dizia assim: a mediação é incompatível com o processo do trabalho. Eu não estava lá, que eu ainda não tinha superado o trauma, né? Mas da vaia. Mas se eu estivesse lá, eu ia dizer assim: e o que é mediação para você, cara pálida? Porque você não definiu o que é mediação. Se eu tiver, vem cá, defina a mediação. Eu não tenho dúvida em afirmar que aquilo que estava sendo chamado de mediação, no fundo, era Câmara Privada de Mediação e Conciliação. Então, nós trouxemos a definição do 165 do CPC, que tem lá os seus problemas, tem lá as críticas merecidas, mas que trouxe um critério que é um critério que leva em conta a atividade. E foi o que a gente acabou adotando. E que foi inspirado no conceito do professor Leonard Riskin, que leva em conta a atividade do terceiro neutro. Então, qual é o critério do Código de Processo Civil? O critério, levando em conta a atividade, estabelece o seguinte: se o terceiro, na verdade tem 2 critérios, um primário e um secundário. O primário, se o terceiro neutro faz proposta, no fundo, na ideia do Riskin, significa que ele está adotando uma postura mais avaliativa, mais interventiva, mais proativa, mais ativa. Ele é conciliador. Então, se faz proposta, se é avaliativo, conciliação. Se não faz proposta, e é o que se chama tecnicamente de facilitativo, estimula o diálogo, é mediação. Então, nós levamos em conta isso, né, o professor Riskin. Qual foi a sacada do professor Riskin? Ele categorizou e classificou essa atividade do terceiro neutro. Na verdade, ele colocou como se fossem 4 níveis. Eu digo até que é mais fácil entender isso numa visão de escala linear, do que propriamente num quadrante, né, como se fosse plano cartesiano. Que é como se fosse o seguinte: eu tenho 4 níveis, 1, 2, 3, 4. No mais extremo, eu tenho aquele cara que está quase violando o código de ética. Ó, a minha proposta é essa, e se você não fizer, olha lá o que vai acontecer com você. No primeiro extremo, não, mas não tem isso não, tem isso.
A Mari disse que aqui não tem isso, não. Então, esse é o conciliador no nível mais extremo. E aquele cara que o advogado vira e fala assim para o juiz, qual é a proposta do juízo? Aí o juiz vira e fala assim, não, o juiz não tem proposta, vamos conversar. Pensa bem. E aí, né, o magistrado não emite qualquer juízo, ele não é nada avaliativo, ele é totalmente facilitativo, é um outro extremo. E eu teria 2 níveis intermediários entre esses. Então, foi essa a ideia do Riskin, né? Ele distinguiu conciliação de mediação, no sentido de que conciliação, avaliativo, mediação, facilitativo. E a gente trouxe esse conceito, que está lá no CPC para a resolução 74, para deixar claro o seguinte, mediação, para nós, não tem nada a ver com câmara privada. Inclusive, a resolução 74 vedou a atuação de câmara privada. A resolução 74 disse, aqui não vale câmara privada, exatamente no sentido de deixar claro isso, valorizando a solução dentro, né? Muito bem, e para fechar esse panorama geral, existe um camarada chamado Frank Sander, que faleceu esse ano, inclusive, que é uma das grandes referências na área de resolução apropriada de disputas. Ele tinha uma frase que ele dizia, né, the form fit the fuss, né? A ideia era a seguinte, não é o conflito que tem que se adaptar ao mecanismo, é o mecanismo que tem que se adaptar ao conflito. E a sacada dele foi categorizar, essa aqui é uma imagem que é inspirada na ideia do professor Frank Sander, que está lá no Manual de Mediação do CNJ. Qual foi a sacada do Frank Sander? Ele classificou os mecanismos de solução de disputas quanto a um critério participação da vontade da parte versus interferência da vontade do terceiro. Então, no primeiro nível, eu tenho a negociação direta. Eu tenho as partes conversando sem a participação de um terceiro, num ambiente neutro, fora do judiciário, de modo a buscar a solução do conflito. Então, vamos dizer, é a solução em que eu tenho a plenitude da vontade da parte solucionando o conflito, é como se fosse 100 para a vontade da parte e 0 para a vontade de um terceiro. Eu não tenho participação nenhuma de um terceiro. E no outro extremo, eu tenho a sentença judicial. É a plenitude da imposição de um terceiro, 100 para a imposição da solução por um terceiro, inclusive, no caso, um agente estatal, né, porque a jurisdição, com a inevitabilidade, com a inafastabilidade, daí a diferença da arbitragem. Então, eu tenho total participação do terceiro e 0 participação da parte. Né? E aí eu tenho mecanismos intermediários entre um extremo e outro. Né? Trazendo isso para o processo do trabalho, né, categorizando aqui, e por isso que eu botei aquela seta ali, então é como se fosse da menor para lá. Então, o que a gente teria? A gente teria o acordo extrajudicial, quer dizer, isso aqui não tinha antes, né? Então, a gente, como se fosse riscar isso aqui. Então, a gente tem o acordo extrajudicial da Comissão de Conciliação Prévia, né? Porque eu não tenho a previsão de um mecanismo, quer dizer, eu poderia até colocar aqui, mas que seria 100% sem participação de um terceiro, né? Empregador e empregado fazem um acordo, né? Quer dizer, a pergunta é qual é o efeito jurídico disso, por isso que eu estou tirando daqui. Então, começaria aqui na Comissão de Conciliação Prévia, aí eu teria, depois que veio com a reforma, a jurisdição voluntária, em que os dois fazem um ajuste lá fora e levam para a chancela judicial, eu estou classificando aqui depois da CCP. Aí eu tenho o pré-processual, que no nosso caso, resolução 68 é só para conflitos coletivos, a resolução 68 vedou o pré-processual para conflitos coletivos, e o acordo judicial típico. Né? Então, aqui eu tenho um extremo, e aqui eu teria outro. Esse que foi o nosso cenário. Inclusive, uma questão que eu iria voltar, que eu pretendo voltar lá na frente, para a gente refletir, quando falar sobre justiça voluntária, olha só, para os senhores verem como é que são as coisas. Nós, eu estou dizendo nós, vamos dizer, do movimento pela conciliação, né? O que eu estou chamando de movimento pela conciliação? São os colegas
envolvidos nisso institucionalmente, porque estão no PEMEX, em Sejuscs, academicamente, porque se né, dedicam a estudar isso e tal, quando eu fico brincando, é esse conjunto de colegas. Nós discutimos na resolução 74 o pré-processual para conflitos individuais, que tem sido um mecanismo extremamente útil, por exemplo, para a solução de conflitos de família. Eu vi um gráfico recentemente que mostra, nos últimos 5 anos, o fluxo de processos em varas de família no estado de São Paulo, que vão tramitar em varas de família, ações de separação, alimento, seja lá o que for, guarda, e pré-processual. O que é o pré-processual, para quem não tem familiaridade? O pré-processual, no fundo, é uma atividade de mediação / conciliação feita dentro do Poder Judiciário, que não ostenta juridicamente a condição de processo. Então, ao invés do sujeito entrar com a petição inicial, com a ação de alimentos, ele entra com um pedido de mediação no Sejusc, do TJ, apontando como objeto do conflito alimentos. A diferença é essa, não é processo, não é classificado, inclusive lá nas tabelas do CNJ, não é processo. Não tem petição inicial, a petição inicial é o pedido de mediação. Eu não tenho pedido de condenação. Esse é o pré-processual. Se, eu estou falando na lógica do processo civil, dos conflitos que tramitam na justiça comum. As partes, e isso é definição, né, inclusive enunciado do FONAMEC, que é o Fórum, né, dos Centros de Conciliação da Justiça Comum, que está previsto na Resolução 125 como capaz de editar enunciado, enfim. As partes escolhem se elas querem homologação ou não do juiz. Se elas quiserem homologação do juiz, e aí o juiz vai fazer o controle de legalidade, aquilo vira título executivo judicial. Se elas não quiserem homologação do juiz, não tem problema. Aquilo vira título executivo extrajudicial. Assim que funciona o pré-processual. Em São Paulo, você olha lá, você tem assim, ó, boca de jacaré. Queda das ações que tramitam nas varas de família e aumento na mesma proporção dos pedidos de mediação pré-processual. É troca de via. É trocando uma via pela outra. Né? Os advogados que são procurados, eles percebem, ó, eu, ao invés de aqui entrar com ação, que inclusive é mais onerosa, mais trabalhosa, e mais, basta dizer, né, o CPC, por exemplo, estabeleceu uma regra dizendo, nas ações de família, no mandato de citação não acompanha a petição inicial. Por quê? Porque o processo judicial é um processo, tipicamente, por definição, adversarial. O pré-processual, ele é, por definição, não adversarial. Pô, o oficial de justiça chega lá com a petição inicial, a parte lê aquilo, ela não lê com os olhos do advogado. Né? Então, aquilo é um mecanismo, como a gente diz tecnicamente, de escalada do conflito. Então, o pré-processual evita isso. Muito bem, enquanto nós, do Movimento pela Conciliação, discutimos quando nós tomamos a iniciativa, na proposta que os senhores veem, dos coordenadores dos núcleos de conciliação, que gerou um 74, já tinha essa previsão de vedação do pré-processual para conflito individual. Já tinha. Nós entendíamos que não era o momento de pensarmos num pré-processual para conflito individual. E assim foi a proposta e assim foi aprovada. Em outubro de 2016. Quando chega em 2017, enquanto a gente ainda estava discutindo quando a gente vai adotar o pré-processual, o que faz o legislador? Cria a jurisdição voluntária. Então, a lógica, pessoal, na minha opinião, é daqui para... É de baixo para cima, se eu for pensar nessa... Né? Ou seja, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, antes, se a gente fosse pensar na lógica do Frank Sander, antes de pensar na jurisdição voluntária, a gente tinha que ter criado essa via aqui, ó. A gente cria essa via e amadurece essa via, que era objeto de preocupação. Ao invés de eu criar um mecanismo que permite que as partes conversem lá fora, tragam um acordo pronto para o juiz homologar, eu crio uma via que permita que as partes construam um acordo aqui dentro para o juiz homologar, mas o acordo que foi construído aqui dentro. Ao invés de eu já partir para essa, se eu for trabalhar em cima dessa lógica. E talvez, se isso tivesse acontecido, se o legislador não tivesse atropelado essa etapa aqui, talvez a gente não estivesse passando as dificuldades que nós estamos passando hoje com a jurisdição voluntária, uma das quais nós vamos ver aqui. Né? Então, enfim, mas foi assim que aconteceu, está aí para a gente enfrentar. Né? Era só para
eu só queria trazer essa reflexão aqui dessa ideia, desse escalonamento, para a gente pensar nisso à luz, inclusive, da própria jurisdição voluntária. Muito bem, sistematizando, o que a gente pode ter de mecanismos e de impactos da reforma em termos de resolução de disputas, de conflitos trabalhistas, né? Eu separei aqui em duas frentes, que seriam criação de novos mecanismos e potenciais impactos nas negociações, né? Então, aqui, quais seriam os novos mecanismos? A jurisdição voluntária, né, que a gente vai conversar agora, do 855B, seguintes. A arbitragem por tal do hipersuficiente, né, lá do 507A, que eu não vou entrar muito aqui, assim, ainda é uma questão que merece, né, algumas reflexões, mas, né, que eu diria assim, está um pouco mais distante da nossa realidade. E a gente poderia considerar também, que eu não vou entrar muito aqui, a questão da quitação anual de obrigações, né? Também pode ser considerado um mecanismo de resolução de disputas, na medida em que, dentro dessa quitação anual, pode-se incluir condições que sejam objetos de, estou falando no mundo ideal, objetos de controvérsia, objeto de conflito, né? Em termos de impacto, quantificação, acabei repetindo aqui, quantificação do valor da causa, e os efeitos da sucumbência. Então, muito bem. Presidente, posso ir seguindo? Como é que está a meta de... Está meio... até para permitir o debate. Então, assim, só dando um contexto aqui, né? O que levou a, né, se a gente for pensar, né, qual era a grande demanda que levou a essa história da jurisdição voluntária? Né? Essa dita segurança jurídica buscada pelos empresários. Né? Eu quero um carimbo, eu quero uma assinatura que diga que eu não devo nada mais a ninguém. Né? Antes da reforma trabalhista, dessa reforma trabalhista, na reforma trabalhista anterior, que tinha como relator o deputado Júlio Lopes, do Rio de Janeiro, havia sido, que eu nem sei se foi reeleito, né, isso aí, né, porque o relator não foi, né? O relator na Câmara e no Senado não foram, né? Então, talvez esse aí tenha escapado, né? Que acabou ficando ofuscado. Mas esse deputado, que eu também não vi se foi reeleito, de Pernambuco, ele havia feito um projeto de lei que foi apensado à primeira reforma, que era desse Júlio Lopes, que tinha esse Júlio Lopes como relator, que era esse PL 427, que previa exatamente o mesmo mecanismo. Ele tinha previsto o mesmo mecanismo. Inclusive, eu tinha participado em 2016 não sei se alguém estava lá, do congresso como é? Eu nem falei qual é o evento, mas ele estava. Tá prestigiado, hein? Mas eu estava chamando a atenção para isso em 2016 no Congresso da Academia Nacional de Direito do Trabalho. Cuidado com esse projeto de lei. Antes de ser enviado o projeto de lei, que foi no final de 2016, que levou à reforma, né? Muito bem, o que dizia esse projeto de lei? Ele previa exatamente a mesma coisa que veio depois no 855B e seguintes. E um dos argumentos que o deputado, se eu olhasse a justificativa do projeto, que ele dizia lá, era o seguinte, ele falava assim, bem, se na comissão de conciliação prévia, o conciliador lá do sindicato, que não é o magistrado, pode dar quitação geral e solucionar, né, os conflitos decorrentes de uma relação de emprego, por que um magistrado não pode? Quem pode mais, pode menos. O magistrado pode mais do que o conciliador da comissão de conciliação prévia. Então, ele usava esse argumento para dizer, não, faz sentido eu criar um mecanismo que permita que as partes celebrem um acordo e levem para o juiz homologar. Isso foi... Eles copiaram esse projeto de lei, inclusive sem nem a pensar, o relator da reforma trouxe para dentro do texto exatamente esse projeto de lei que estava lá, quietinho no Congresso. E isso levou a essa criação desse mecanismo no contexto da reforma trabalhista. Né? Como eu disse antes, no fundo, né, aquela
ponderação que eu fiz antes, que eu já tinha antecipado, né, foi uma quebra daquela lógica do escalonamento de mecanismos de solução de conflitos. Então, vamos conversar um pouco sobre jurisdição voluntária, né? A minha intenção aqui é levar para os colegas algumas questões que estão sendo discutidas no Brasil inteiro, e eu digo, inclusive, dado esse meu papel de juiz auxiliar da vice-presidência, que tem auxiliado o vice-presidente, inclusive na interlocução com os colegas dos núcleos de centros de conciliação do Brasil inteiro, e aí tentando mapear aquilo que está sendo discutido e o que está acontecendo em relação a essa temática, e até para que os senhores possam refletir sobre isso e, quem sabe, tirar algumas conclusões no encontro. Nós estamos, e para contextualizar, existe hoje um projeto de criação de norma no CSJT que trata dessa matéria, que tem como relator exatamente o vice-presidente do CSJT, o ministro Renato. E aí nós estamos analisando e refletindo o seguinte: até onde pode ir o CSJT e o que nós vamos fazer. Porque aí nós temos, né, enfim, tem a questão dos limites do CSJT, o CSJT não pode interferir na atividade tipicamente jurisdicional. Então, há alguns temas em que já há uma compreensão do ministro vice-presidente, como relator, de que deva ser encaminhada uma provocação ao TST para avaliar a conveniência de estabelecer uma instrução normativa que estabeleça parâmetros quanto à atuação jurisdicional. Então, assim, nós já temos claro que, quer dizer, o CSJT tem um limite, né, que é a atividade administrativa. E aí, a administrativa e judiciária, né, enfim, mas o fato é que isso está em discussão, então é importante que os colegas discutam isso, não apenas os colegas que estão no Sejusc e no PEMEX, porque isso também, como a gente vai ver aqui, tem uma relação com as varas, e que isso sirva de subsídio para o próprio CSJT quando for pautar isso, né? Então, quando isso entrar na pauta, os conselheiros do CSJT, por exemplo, que são os representantes dos presidentes de tribunais, terão todas as condições de levar a compreensão dos tribunais, né, que eventualmente sejam tiradas nos encontros institucionais levados pelos presidentes de tribunais, e colocar isso e ampliar essa discussão do CSJT. Então, é importante que, né, os senhores discutam isso. E, naturalmente, né, no que puder da minha parte acompanhar esse debate, eu pretendo coletar aqui, né, as percepções dos senhores até para levar para a vice-presidência, obviamente que dentro dos limites da atuação do CSJT. Então, muito bem, né? Partindo aí dessa premissa aí lá além da definição do 855B e seguintes, né, nós tivemos uma mudança lá no 652 quanto à competência das varas para tratar exatamente da jurisdição voluntária, né? Então, inclusive há uma confusão, né, porque a CLT usa a expressão, né, homologação de acordo judicial e jurisdição voluntária ao mesmo tempo. Eu não quero entrar muito aqui em debate doutrinário, né, porque tem o próprio tema da jurisdição voluntária no processo civil vem passando por um processo de evolução. Havia uma compreensão inicial mais limitativa e hoje há uma compreensão mais ampliativa. Mas, enfim, então, o primeiro aspecto fundamental, né, o 652 define lá a competência da vara. Aí a primeira discussão que nós temos, que tem sido travada em alguns regionais, não sei se isso tem acontecido aqui, diz respeito à questão da competência territorial, né? Então, quer dizer, se eu tenho uma ação que teria que ser ajuizada lá numa das varas de São José, eu posso entrar com pedido de homologação aqui em Florianópolis, né? E aí tem aquela questão, né, e em algumas regiões já se observa isso, tem uma vara que o juiz tem uma determinada posição de resistência à jurisdição voluntária, entendendo que é inconstitucional, que não pode, aquela coisa toda, não dá quitação geral, e aí a parte vai, então vamos ali na outra vara, né, do município vizinho, porque lá o magistrado, né, ele não tem essa restrição, né? Então, assim, a primeira questão, como é que fica isso? Até porque nós estamos falando de competência relativa, né? E aí, né, como é que fica a questão de apreciação de ofício? Como é que é isso? Quer dizer, eu não tenho resposta para isso, eu estou só trazendo a provocação e a discussão que está sendo colocada. E aí, quando a gente também está nessa questão de competência, nós temos o que para nós é o mais sensível e delicado e relevante, é a atribuição do Sejusc, né? Então, no fundo, o primeiro aspecto que eu destacaria eu posso estabelecer o Sejusc, que é o espaço, teoricamente, adequadamente, voltado à conciliação, como ambiente para
a homologação desses acordos, a análise de homologação desses acordos extrajudiciais, eu posso obrigar o encaminhamento para o Sejusc? Eu posso orientar o encaminhamento para o Sejusc? Né? Então, só para trazer para os senhores, né? O que fez, por exemplo, o TRT da 2ª Região? O TRT da 2ª Região orientou, recomendou, essa expressão aí do corregedor e do presidente, né? O TRT da 2ª Região estabeleceu uma série de enunciados sobre essa temática. Eles estão com um trabalho bem interessante, eu não concordo com todos os enunciados, mas eles, vamos dizer, como se fossem, fizeram uma semana institucional para discutir essa matéria, quebraram a cabeça e estabeleceram uma série de enunciados. E um dos enunciados, né, prevendo a possibilidade de que o Sejusc trate disso, né? Porque a interpretação restritiva poderia ir no seguinte sentido: olha, a lei fala em competência da vara, então eu não posso mandar para o Sejusc, né? E a compreensão foi de que, na verdade, né, a vara o Sejusc é uma extensão da vara. Né? Inclusive, tanto é que no PJE, até esses dias atrás, a gente trabalhava com o Sejusc como posto avançado. Né? E aí, a partir dessa premissa de que não há nenhum vício em encaminhar para o Sejusc, o que fez o TRT da 2ª Região? Recomendou de que fosse encaminhado os processos de jurisdição voluntária para homologação no Sejusc. Para os senhores terem uma ideia, hoje nós temos lá no Sejusc da Barra Funda, em São Paulo, não sei se alguém aqui já visitou, acho que a Mari esteve lá, né, Mari? Da Barra Funda, lá em São Paulo, quando vocês estavam... Vocês estiveram, Marcelo? Lá eles têm 20 conciliadores, eles têm 10 mesas que funcionam manhã e tarde, 20 conciliadores, com intervalos de 15 minutos, né? Eles fazem, em média, 40 audiências de jurisdição voluntária por dia. Por dia são 40 audiências de homologação de acordo extrajudicial a partir de processos encaminhados pelas varas do trabalho lá do Fórum da Barra Funda em São Paulo. Aí, o que fez a 19ª Região? Olha aí. Fez o contrário, né? Então, essa é uma questão que nós temos aí na ordem do dia, né? Como é que fica o Sejusc quanto a este papel? Não há dúvida hoje, pelo menos até onde eu tenho compreendido da posição do vice-presidente, que a tendência, eu diria, hoje a tendência do voto, pelo menos do ministro Renato, nesse processo de criação de norma, como relator, é que chancele a recomendação de encaminhamento de processos ao Sejusc, no sentido de que altere a resolução 74 para considerar que é possível que os centros de conciliação, se for da conveniência do juiz da vara, respeitada a independência do juiz da vara, sejam encaminhados. Existem colegas que estão à frente de Sejuscs que não querem, que entendem que são radicalmente contra, porque entendem que o acordo já está feito, que não tem que ir para o Sejusc, que é só uma questão de controle de legalidade do acordo e que o papel do Sejusc é buscar acordo naquilo que ainda não tem consenso. E tem outros que não, que entendem que é um espaço adequado para isso, enfim, né? Então, eu diria que a tendência hoje no CSJT é alterar a resolução 74 para admitir a possibilidade, para considerar que o Sejusc pode atuar como órgão de homologação de acordos, né? Não sei se aqui vocês já enfrentaram esse tema, se já há uma definição em relação à discussão. Pois então já é né? Eu digo até porque, assim, a tendência do CSJT não é obrigar e nem, pelo menos no que depende do ministro-presidente, chancelar a possibilidade de. Aí vai ficar a critério de cada tribunal se admite que o Sejusc faça isso ou não. Acho que dificilmente o CSJT aprove uma diretriz de que o tribunal não pode vedar, como fez a 19ª. Acho que o CSJT deve seguir o seguinte caminho: o tribunal pode
ter norma própria, permitindo que o Sejusc assim o faça, respeitada a autonomia do juiz da vara, a independência do juiz da vara. E aí, na prática, o que está acontecendo lá em São Paulo? Eu vou entrar, depois eu volto aqui nessa questão da prática lá em São Paulo. Uma outra questão bastante sensível e delicada é a tal da quitação, né? Que eu diria é uma das grandes questões. O TRT2 estabeleceu um enunciado, assim, no levantamento, né, que a gente fez lá, nós temos enunciado do TRT2, do TRT15 e do TRT4 sobre essa matéria. O TRT2, no fundo, o que interessa é isso aqui, ó. É isso aqui, esse item aqui. Eles estabeleceram restrições quanto a sujeitos que não estavam, né, na relação jurídica e aqui. Então, e aí, o que acontece na prática? Aí, o que está acontecendo na prática lá no TRT2? Tá? Pelo menos é a minha compreensão. E conversando com vários colegas. O juiz do Sejusc, quem está no Sejusc, está, inclusive porque o Sejusc lá não é no modelo de rodízio, como outros regionais. Quem atua no Sejusc, os magistrados que atuam no Sejusc, são os substitutos que estão afastados da jurisdição exclusivamente por conta do Sejusc, por ato da vice-presidência administrativa do tribunal, que coordena o desembargador vice-presidente. A desembargadora vice-presidente administrativa é a coordenadora do NUPEMEC. Então, o NUPEMEC está dentro da vice-presidência administrativa. Ela é a gestora regional da conciliação. Ela é a chefe da gestão de políticas judiciárias de conciliação. Então, ela que designa o magistrado para ficar no Sejusc, para votar no Sejusc. Então, na prática, na minha opinião, que é o que está acontecendo, é o seguinte: se você quiser ir para o Sejusc, você vai ter que dançar de acordo com a música. Você vai ter que respeitar os enunciados. O enunciado, teoricamente, não pode vincular o magistrado, né? O magistrado tem que ser livre. Mas se você quiser ir para o Sejusc, você vai ter que respeitar o enunciado. Então, você não vai poder homologar acordo dando quitação geral. Aí, na prática, o que acontece? O advogado distribui o pedido de homologação judicial. Se ele quer a quitação geral, não pode ir para o Sejusc. Aí ele vai na vara e fala com o juiz: doutor, não manda para o Sejusc não, porque lá eu não vou ter quitação geral. Aí, às vezes, o juiz pode, né? Aí fica, né? Aí tem juiz que fala: então tá bom, eu faço aqui na vara. Então, o advogado que quer quitação geral hoje no Fórum da Barra Funda em São Paulo, ele tem que distribuir, bater na porta da vara, para convencer o juiz da vara a não mandar para o Sejusc. Não seguir a recomendação do corregedor. Porque se ele mandar para o Sejusc, não vai ter... Né, eu estou mostrando para os senhores uma implicação de toda essa confusão, de mandar para o Sejusc, né? Quer dizer, nós temos aí uma questão de autonomia. Aí vai dizer: mas né, recentemente, todo dia, toda semana, alguma grande empresa, quase toda semana, bate na porta da vice-presidência do TST para se queixar com o ministro Renato sobre o que está acontecendo em São Paulo, né, que concentra boa parte das ações. Aí, eu até brinco assim, eu vejo lá, que aí quando, né, é parte de política pública, aí eu sou acionado, quando alguém marca, já para me inteirar do que é, aí eu converso com a pessoa: tá, você é do banco tal, tá bom. Você quer falar com o ministro Renato sobre a acordo extrajudicial? Então tá bom, deixa eu falar. Você vai dizer assim: ministro, eu digo para a pessoa, né? Você vai dizer assim para o ministro: ministro, nós estamos preocupados porque a TRT da 2ª região, lá no Fórum da Barra Funda, não dá quitação geral, e a gente se organizou para isso, e nós estamos desistindo de mexer com o acordo extrajudicial porque o Fórum da Barra Funda não dá, e não sei o quê, e o senhor tem que tomar uma providência como gestor nacional da conciliação. Aí o cara: mas como é que você sabe que eu vou falar isso? Não, porque toda semana vem alguém aqui dizer a mesma coisa. E eu já vou dizer para você, e o ministro vai dizer assim: olha, você tem que entender que isso é uma questão de autonomia do juiz, o juiz é livre para exercer a jurisdição, isso é um ato jurisdicional e tal. E é assim que toda semana, quase toda semana, é isso que acontece. As empresas vão lá se queixar do que está acontecendo na 2ª região, dizem isso, né? Mas, num primeiro momento, o ministro Renato falou assim: mas como o juiz é obrigado? O juiz não pode dar quitação geral se ele quiser. Como? O tribunal está podando a independência do juiz? Né, no primeiro momento ele, né, pensou assim: mas como? E qualquer um vai pensar: não, o negócio é o seguinte, se você quiser ir para o Sejusc, esse é o jogo. Eu não sei, mas assim, a hipótese. Pode ser que, e eu acho natural, né, não estou criticando,
Mas, assim, se alguém vira para o magistrado que é designado para o Sejus e fala, se você quiser ficar no Sejus, você vai ter que seguir os enunciados. Se você não quiser seguir os enunciados, volta para a vara e lá você exerce a jurisdição. Né? E, assim, por um lado, enfim, não vou fazer juízo de valor, mas, né, me parece que é isso. Aí, então, por exemplo, né, aí, tem outra questão, né, se aqui na 12ª for designar magistrados para atuar no Sejusc, aí eles terão que seguir eventuais diretrizes estabelecidas pela administração ou não, né, enfim, mas é o que está acontecendo. Então, tem aqui o 15ª também estabeleceu enunciado, no sentido de que não pode ter homologação. E voltando aqui, o que está acontecendo na prática na 12ª? Aí o cara fala, pô, mas eu quero quitação geral. Aí ele chega lá, o advogado chega se queixando lá com o servidor, né? Eu já ouvi esse tipo de história. Aí o servidor, pô, mas não tem quitação geral. Aí o servidor, né? Não o magistrado, né? Mas o servidor chama o advogado no canto e fala assim, doutor, bota no papel tudo que o senhor puder imaginar de verba, todo possível e imaginável, e aí é a solução. Que os caras... Não. Ele entra com o pedido já fechado, né? Não é negociar na hora, ele já entra com o negócio pronto. Aí então ele fala assim, ó, tudo que você puder imaginar de verba rescisória, você bota aí no papel e aí o juiz homologa, porque quitação geral ele não dá. Né? Vamos dizer, uma gambiarra, entendeu? Para resolver o problema da quitação geral. Mas no fundo, a quitação geral vai passar pelo seguinte, né? Primeiro, o juiz, se quiser, pode dar quitação geral, né? Porque a maioria, assim, isso é um ato jurisdicional, né? Segunda questão, o juiz pode limitar a quitação, as partes apresentaram com quitação geral. Aí vem uma outra questão. Ele pode, e aí tem diretriz do TRT2 nesse sentido, dizendo assim, que o juiz, é o da TRT15, esse aqui, ó. O juiz não pode repactuar o conteúdo apresentado pelas partes, embora possa indicar obstáculos à homologação. É livre, é ato de livre convencimento motivado a decisão de homologação não de acordo. Quitação decorrente abrange. Então, assim, ou seja, a ideia aqui é o seguinte, se o juiz não quer homologar, ele pode homologar com ressalva, ou ele deve se recusar a homologar de forma total. No fundo, a pergunta que o que vem acontecendo em muitos casos o juiz homologa, as partes apresentam um acordo com quitação geral. Aí o juiz vira e fala assim, eu homologo sem quitação geral. Né? Ou seja, o juiz pode homologar, limitando o alcance do acordo estabelecido pelas partes, que no fundo pode ser entendido como uma alteração da vontade das partes. Então, são questões que entram dentro dessa temática da quitação que precisam ser encerradas. Já estou... trabalhar com os 10 minutos, desembargador. Algumas outras, e eu já terminava a jurisdição voluntária, algumas outras preocupações, né? Validade da manifestação da vontade de respeito à ordem pública, né? No fundo, controle de legalidade, tratamento estatístico, né? Ou seja, hoje no e-gestão isso está sendo computado como sentença, ou como acordo, está sendo computado como acordo judicial. Convém que seja tratado dessa forma, ou convém que seja tratado de uma outra forma. Isso vai valer a mesma coisa que o acordo judicial, do ponto de vista estatístico? Atuação de advogados. Não há restrição, por exemplo, em relação à lei estabelece que cada parte tem que estar com o seu advogado, mas não tem qualquer restrição quanto ao advogado ser do mesmo escritório, quanto ao advogado ter relação de parentesco. O Conselho da OAB já sinalizou no sentido de que não pode ser do mesmo escritório e nem ter relação de parentesco, né? Independência jurídica que eu estava falando, né? Limitação à recusa à homologação. O juiz pode se recusar a homologação precisa fundamentar para se recusar a homologação, né? A recorribilidade tem suscitado alguns debates, a recorribilidade. Primeiro, as duas partes é que tem que recorrer ou uma das partes só precisa recorrer? Segundo, o TRT pode homologar ou o TRT tem que mandar baixar para a vara, para o Sejusc ou para a vara para mandar homologar, né? São questões aí que ainda estão em aberto. E na perspectiva de normatização, o que a gente tem? Mecanismos de controle formal material, né? Assim, vamos estabelecer padrões de que tem que vir a petição, como o TRT2 estabeleceu o padrão da petição inicial. Parâmetros para atuação dos juízes, tratamento estatístico, atribuição do Sejusc,
restrição à atuação do advogado, isso para, assim, perspectiva de normatização, custas, por exemplo, o TRT2 estabeleceu a regra do CPC e as custas têm que ser antecipadas. E ambiente de desenvolvimento de negociação. Há um debate, há uma preocupação hoje no CSJT no seguinte, onde esses acordos vão ser feitos? Porque nós recebemos o acordo pronto. Onde ele é feito? Que lugar ele é feito? O ambiente onde ele é feito nos interessa e nos preocupa? Ele pode ser feito no escritório do advogado? Convém que ele seja feito num ambiente neutro? E há, nesse sentido, a ideia, e eu pessoalmente sou um defensor dessa ideia, com uma série de cuidados, de habilitação de câmaras privadas para serem ambientes de celebração desses acordos. Mas habilitação de câmara privada, sim. Eu crio um cadastro de câmaras privadas que eu supervisiono, que eu estabeleço diretrizes de como eles atuam, diretrizes do ponto de vista ético, diretrizes da validade da manifestação da vontade, e tem gente séria atuando em câmara privada. Então, ou seja, eu vou criar um cadastro de câmara privada que eu supervisiono, né, eu, Justiça do Trabalho, fiscalizo, acompanho, e que se pisar na bola eu excluo do cadastro. Em termos de ambiente para que se desenvolva esse tipo de conversa, né? A tendência é que o CSJT trate desses temas que estão com os asteriscos. Tratamento estatístico, atribuição de SEJUSC, e a custas também, e ambiente. O resto, a tendência é que seja tratada como jurisdicional, e aí o TST avalia se convém baixar uma instrução normativa ou não. No fundo, pessoal, o que nós temos, no fundo o debate é esse aqui. No fundo o debate é esse aqui. Como é que a gente encontra a saída? Porque, assim, o acordo extrajudicial, ele pode ser considerado um mecanismo de resolução de disputa saudável? Teoricamente, sim, ainda que não tenha sido feito da forma que se esperava, ainda que tenha vindo no contexto da reforma. Agora, como é que a gente acha a saída para compatibilizar o acordo extrajudicial como um mecanismo saudável de resolução de disputas e, ao mesmo tempo, não transforme o juiz num homologador e carimbador de rescisão? Esse é o grande desafio, né? Essa resposta, quem tiver agora, vale alguns milhões de dólares, né? E o último aspecto, como é que está aí, desembargador? Tem algum minuto ainda? Só no tempo que me resta, o outro aspecto que eu ia chamar a atenção era a questão da quantificação, né, e dos honorários de sucumbência, né? No fundo, eu até havia tratado disso da última vez que estive aqui, né? Teoricamente, nós temos dois modelos de negociação, pensando na busca da negociação enquanto caminho para a busca da solução de consenso. Nós temos a chamada negociação competitiva, ou barganha posicional, e a negociação cooperativa. Na negociação competitiva, que é o nosso modelo tradicional, o que acontece? As pessoas, né, a gente diz tecnicamente, estabelecem uma negociação com foco nas posições e nos valores, né? Na negociação cooperativa, a gente tem, né, existe um livro chamado Guaranteed Disputes Resolved, que estabelece o seguinte: qualquer conflito ele pode ser resolvido em 3 níveis, e isso tem uma escala de racionalidade. O primeiro nível é o nível da força, do poder. O segundo nível é o nível dos direitos, e o terceiro é o nível dos interesses. Interesse, eu tinha até tratado disso aqui, né, quer dizer, nós temos um conceito técnico aí que distingue interesse de posição. Interesse é o que eu quero, é a minha necessidade. Posição é o meio que eu elejo para satisfazer a necessidade. Então, se eu digo, eu quero 10 mil, isso é posição. Por que eu quero 10 mil? O que está por trás dos 10 mil? Isso é interesse, né? Nos manuais de negociação tem um exemplo da laranja, né? Dos irmãos brigavam pela laranja, a mãe parte a laranja, metade para um, metade para outro, um espreme a laranja, joga o caldo fora, come o bagaço. Outro espreme a laranja, bebe o caldo, joga o bagaço fora. Qual era a posição? Laranja. Qual era o interesse? Caldo e bagaço. Se tivesse sido negociação baseada em interesse, seria possível maximizar a satisfação dos dois, né? Então, numa negociação cooperativa, eu primeiro trabalho no nível dos interesses. Se eu não consigo resolver o conflito no nível dos interesses, eu desço para o nível dos critérios. Então, isso significa o seguinte: não discutir valores. Então, eu vou virar, eu quero 10, eu pago 5. Não, não é isso. Vamos discutir um critério, vou dar um exemplo. Vamos discutir um critério que seja razoável, inclusive fazendo gestão de risco, para resolver esse processo aqui. Que tal, tem lá, hora extra e salário por fora, que tal a gente considerar a tese da inicial, ônus da prova? Vamos dizer que o ônus da prova do salário por fora é do reclamante, da hora extra é do reclamado, porque não tinha registro de horário.
Que tal a gente considerar que o reclamante, que ninguém vai provar nada, e considerar pelo critério do ônus da prova? Isso é um critério. E aí eu costumo brincar, né? Aí vem a pergunta cretina. Qual é a pergunta cretina? Quanto vale isso, doutor? Não, quanto vale não importa. Eu quero saber se isso é um critério. Vamos discutir critério. Né? Então, isso é uma negociação tida por cooperativa, que não está dentro desse modelo da barganha posicional. Então, no fundo, o que muitas vezes acontece é essa tal barganha posicional. Na barganha, né, o sujeito geralmente tem um ponto inicial, um ponto meta e um ponto limite, de lado a lado. E vão ficar fazendo esse jogo, cada um querendo chegar mais perto do seu ponto meta. Né? E a gente fica lá fazendo fomento, muitas vezes, a essa barganha. Esse é o nosso jogo. Foco nos valores e nas posições, barganha posicional. E um outro fenômeno importante é chamado ancoragem. O que é ancoragem? Ancoragem é quando eu estabeleço, é quando eu vinculo a minha percepção a uma determinada referência. Então, por exemplo, você vai vender um carro. Qual tende a ser a sua ancoragem? Tabela FIPS. Por mais que você tente, mas não tem sentido, né, lógico? Não interessa. Você ancora ali. Há um fenômeno ancoragem, eu estou dizendo isso, inclusive, porque isso foi tema da minha pesquisa de mestrado, a minha pesquisa de mestrado e agora dos desdobramentos do doutorado, eu investigo, né, como foi dito, eu sou aluno do programa de Ciências do Comportamento da Universidade de Brasília. O meu objeto de estudo é comportamento, eu tenho que falar assim, comportamento de escolhas por humanos em cenários de incerteza e atraso. Eu tenho que dizer que é por humanos porque eu tenho colegas que investigam a mesma coisa com animais, com ratos e pombos, e eu tenho colegas que investigam também, comportamento de escolha por humano em cenário de certeza e atraso em audiência de conciliação na Justiça do Trabalho. No fundo, né, esse mesmo modelo de análise, eu tenho colegas que estudam com drogadição, com obesidade. No fundo, eu investigo o seguinte, o comportamento de escolha entre uma alternativa de menor magnitude, certa e imediata, versus uma alternativa de maior magnitude, atrasada, que não é imediata, e incerta, probabilística. Alguém conhece? Alguém já viu esse fenômeno na vida? É o que acontece nos nossos dias de sala de audiência. Então, na minha pesquisa de mestrado, que eu trabalhei com 3 bases de dados, né, e assim, foi um puta estudo estatístico, eu provei por A mais B, com base em parâmetros rigorosos metodologicamente, que há efeito ancoragem em relação a quê? Valor da causa. O que todo mundo, intuitivamente, já tem a percepção. Valor da causa tem efeito ancoragem. E o valor da causa não reflete necessariamente a realidade, pelo menos não refletia a realidade da pretensão. Então, quer dizer, esse era o nosso cenário. O que a gente pode ter de impacto? Né? A quantificação adequada dos pedidos pode ter um impacto em cima da ancoragem. Então, se eu crio um mecanismo que assegura, isso faz parte agora do doutorado, eu vou fazer um novo levantamento de dados para ver se houve alguma mudança nisso aí. Nas propostas, eu fiz no mestrado, olha o legal da história, né? Eu sou suspeito para falar, né? Eu acho legal, né? Mas eu coletei, em relação a mais ou menos 600 processos, eu coletei proposta do reclamante, desde 2013, eu comecei a coletar isso em 2013, terminei em 2015, proposta do reclamante, proposta do reclamado e valor da causa. E aí eu tenho um sistema de análise estatística, né, que é muito usado, quem tem familiaridade com pesquisa empírica nas ciências sociais, que é o SPSS, e aí eu jogo isso no SPSS para fazer uma série de análises de estatística inferencial, né, que não é estatística descritiva. Então, eu coletei dessa base de dados de processo, audiência inicial, em processos que não era audiência una. Proposta do reclamante, proposta do reclamado e valor da causa. E aí já deu para perceber, e com base em uma base de dados de condenações e acordos, o efeito ancoragem. Né? Aí, agora, no doutorado, o que eu estou fazendo? Eu estou analisando o que aconteceu na audiência de instrução. E aí a gente estuda um fenômeno chamado reversão de preferência, que é quando, no primeiro momento, o cara fala assim, você quer o menor atrasado, o menor imediato ou o maior atrasado? Ele fala, eu quero o maior atrasado. Eu não quero a proposta do reclamado. Quando chega na audiência de instrução, ele fala, me dá o menor imediato e rejeita o maior atrasado. Então, agora, nessa segunda etapa, eu estou coletando o que aconteceu na audiência de instrução e o que aconteceu na sentença. E aí eu vou partir para uma nova coleta pós-reforma para saber se houve alguma mudança, percebida estatisticamente, entre as propostas comparadas com o valor da causa.
né, vamos dizer, aí que vai ser o pulo do gato. Então, uma hipótese é que isso pode gerar uma mudança no efeito ancoragem, a quantificação. Isso é uma hipótese, né? E a questão da gestão de risco em função do ônus da sucumbência, né? Quer dizer que, no fundo, nós temos aí uma questão que eu não vou entrar aqui, de apetite versus aversão a risco. Então, a pergunta é, o nível de apetite versus aversão a risco das partes, principalmente do reclamante, vai mudar com a mudança no ônus da sucumbência, tanto honorários periciais quanto honorários advocatícios, né? É uma questão aí para a gente, né, cenas do próximo capítulo, se é que ele já não está ocorrendo, né? Então, assim, para concluir, né, assim, o que a gente tem de perspectiva, né, o que a gente espera seria um amadurecimento aí, tanto das políticas públicas quanto dos mecanismos, né? Quer dizer, a reforma trouxe novos mecanismos de resolução adequada de disputas. A questão é o que a gente faz com eles e como, e quais são as possibilidades que nós temos do que fazer com eles, né, que estão colocados aí. E, por outro lado, essa racionalidade maior na busca da solução de consenso, né, paralelamente ao investimento aí na formação de conciliadores, mediadores, advogados, enfim, um amadurecimento da própria sociedade que leve aí, no fundo, né, essa mudança aí da cultura do litígio. Colegas, obrigado pela atenção, desculpa se excedi, enfim, espero ter ajudado.